TR. Pronto. Bom dia. Começou a gravar, né? Seguinte, aula de hoje. Nós vamos finalizar a aula sobre o Islã. Falta 2 coisinhas só. E depois nós vamos pegar a apostila. Pega aí já a sua apostila número 1, que nós vamos fazer as atividades da apostila. Atividade 1 e 2 e o teste. Vamos tentar fazer, né? Caso não dê tempo, aí dá um print na tela com as respostas. Depois você preenche aí na sua apostila, tudo bonitinho, tudo certinho. Tá bom? Verdade, melhor desenho. Cocoricó é muito legal. Beleza? Então, eu vou continuar, eu vou prosseguir a aula anterior e depois a gente vai para as apostilas e a gente encerra a apostila número 1, tá bom? Aí nós vamos para a apostila número 2 na próxima aula, beleza? Não sei se todo mundo já tem a apostila número 2, tá? Mas na semana que vem eu já começo, tá? A apostila número 2. Então, bora lá, vamos começar vamos finalizar, né, o mundo dos muçulmanos. Enfim, né? Eu tinha falado dos antecedentes, que foram na Península Arábica, né? Falei que ali a Península Arábica ela era fragmentada. E quem é que vai unir toda essa Península Arábica, que é toda dividida? Vai ser o Maomé através da religião muçulmana. Aí eu comecei a contar para você, né, a história do Maomé, que era da tribo Coraixita, né? Comecei a falar que ele teve contatos com judeus, com cristãos, né? Ele sabe sobre a história de Jesus e ele recebeu a visita do anjo Gabriel e através dessa visita ele vai espalhar a religião muçulmana que acredita em um único Deus, que é Alá. Tudo bem? Beleza. Alá. Piada ruim, desculpa. Você viu, né, gente? Até as piadas ruins não mudam, né? Deve por quarentena. Bem, ele vai fazer o Alcorão, né? Que vai ser o livro sagrado. Pedro Henrique levantou a mão. Não tem página nenhuma. Como assim? Então, calma. Isso aqui é como se fosse na apostila, e Gustavo. Calma. Isso aqui é como se fosse, isso aqui é como se fosse a lousa. É a minha lousa. Daqui a pouco eu vou usar a apostila e aí vai ter página, tudo bonitinho. Beleza? Tá bom? Abre na página 570. Que? Nada a ver. Isso aqui que eu tô colocando no slide é como se fosse a lousa, tá bom? E depois eu vou para a página. Beleza? Módulo 3 da sua apostila. Tá bom? Não, tranquilo. Beleza. Mas tá aí a resposta, que isso aqui é lousa, como se fosse a lousa, tá bom? O slide, o PowerPoint, tá? Tranquilo. Depois eu vou usar a apostila. Só tô falando para deixar a apostila aí do lado. Já eu falo a página que você tem que abrir. Bem, ele vai criar o livro sagrado dos muçulmanos é o Alcorão, né? O Maomé ele vai ser perseguido na cidade que ele nasceu, que foi na cidade de Meca. Ele vai ser perseguido. Ele vai ser perseguido na cidade de Meca porque todos ali daquela cidade acreditam em vários deuses. E vem Maomé e fala que existe somente um Deus. Então aquelas pessoas sentem perigo da presença do Maomé naquela cidade, achando que os seus deuses iam castigá-los. Então Maomé é perseguido. Vai para a cidade de Medina. Lá ele tem apoio de alguns comerciantes, que são sheiks, monta um exército e ele conquista Meca. Né? E eu expliquei para vocês por que a Hégira, quando o Maomé ele foge, por que a Hégira é o início do calendário muçulmano. Porque se você, na nossa avaliação, é muito mais importante, né? É muito mais importante ele ter conquistado Meca, porque o Meca é o centro daquela península. Foi a partir daí que a religião muçulmana e com isso o governo muçulmano começa a unificar a península e conquistar outros territórios. Então, o mais importante foi a conquista de Meca. Então, mas para a religião muçulmana, não. Porque quando o Maomé ele foge de Meca e vai para Medina, ele larga a família, larga os amigos, larga toda a sua história para agradar a Deus, para agradar a Alá. Então, esse sacrifício do Maomé, eu vou negar o mundo e vou me doar a Alá. Então, para o calendário muçulmano religioso, esse é o evento mais importante. Quando você nega tudo
indo em direção a Deus, a Allah. Beleza? Por isso que a Hégira é o marco do calendário muçulmano. Tudo bem? Aí eu tinha falado, eu parei aqui, dos 5 pilares do Islã. Quais são as 5 principais regras que todo muçulmano faz. Tudo bem? Beleza? O que faltou eu falar para vocês? Falar sobre essa expansão. Falar algumas coisas. O que motivou essa expansão? Como foi possível um império gigantesco como o Império Muçulmano surgir? Professor, eu não estou conseguindo te ver e te ouvir. E obrigado por gostar da... tá. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Está todo mundo conseguindo me ver e me ouvir? Travou? Travou. Vamos tentar voltar agora. Vamos lá. Sim, eu tô... Adria, sim. Beleza, ok. Voltou. Bora. Beleza, não, tranquilo, vou continuar a aula. Então aí os 5 fundamentos do Islã, tudo bem? O que faltou? Faltou 2 coisas. A primeira é explicar sobre a expansão. Porque assim, quando surge um grande império, uma grande nação, algumas nações que são vizinhas ficam preocupadas e tentam impedir esse crescimento. Só que o surgimento desse império muçulmano foi possível por quê? O que estava acontecendo com os reinos e impérios vizinhos? Tá? Bora lá, vamos ver o que aconteceu. Tá aí, turma, esse é o mapa da extensão do Império Muçulmano. Olha como ele foi gigantesco, gigantesco. Chegando até a Europa. Olha lá, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha foram dominadas pelo Império Muçulmano. Você tem muitas mesquitas até hoje, tá? Muitas cidades foram criadas nesse período. Portugal e Espanha, então, começaram a ter uma linha de comércio absurda com o mundo oriental. Porque, obviamente, todo esse Império Muçulmano ele era conectado por estradas. Bem, e como eu falei, né? Por que você tem um contexto maior que o romano? Não foi maior que o romano, tá? Mas é bem grande, tá? Mas maior que o romano não foi, tudo bem? E como foi possível o surgimento, né, desse vasto império? Bem, primeiro você tinha uma Europa descentralizada. Lembra do feudalismo? Em que o rei dividiu suas terras com o nobre? Em que eles só estavam se protegendo? Esse foi um fator importante para esse crescimento do Império Muçulmano. A Europa, ela não se intrometia no âmbito externo, o que acontecia fora do seu terreno. Não. Por quê? Porque a Europa estava sofrendo invasões e uma dessas invasões era dos muçulmanos. Então você tinha uma Europa descentralizada por causa do feudalismo. Lembra lá da política fragmentada. Certo? Você tinha uma política fragmentada. Então, lembra que o rei distribuiu as terras para cada nobre, aí foi criando cada feudo? Então, por causa disso, por exemplo, os muçulmanos estavam batendo na porta da Europa, querendo conquistar a Europa também, mas não conseguiram. Isso, a Europa, ela não se misturou muito, não. Porque, por causa dessas invasões, eles estavam fechados. Lembra que eu falei para vocês também que o comércio, tem muito pouco comércio na Europa. A agricultura aí no mundo feudal é de subsistência. Então, eu não tenho sobra de alimento, e sem sobra de alimento eu não consigo fazer comércio. Então, as coisas ficam muito estáticas, sem muitos movimentos comerciais na Europa. Ela está fechada, certo? Enquanto que o mundo muçulmano, eu vou tratar um pouquinho mais com detalhes sobre esse mundo muçulmano, tá bom? Outro fator fundamental é o Oriente. Os 2 impérios, o Império Bizantino e o Império Persa, estavam enfraquecidos por causa de um conflito entre eles. Então, isso foi possível ali no mundo oriental surgir esse Império Muçulmano. Você tinha 2 impérios que estavam próximos ali do Império Muçulmano que estavam enfraquecidos. Tá? E quais os interesses? E quais os interesses, né, para essa expansão muçulmana, tá? O primeiro interesse, turminha, acho que é fácil de a gente imaginar, a expansão da fé, né? Eu tentar
ter novos fiéis. Esse vai ser o motivo da expansão, né? Um dos motivos. Eu quero converter as pessoas ao islamismo, converter as pessoas a acreditar em um Deus e nesse Deus Alá, e que Maomé é o profeta. E também, obviamente, buscar terras férteis. Cada vez mais que o território vai crescendo, eu vou tendo mais pessoas sobre o meu governo e eu preciso alimentar essas pessoas. Certo? Beleza? Tá? Deixa eu ver só uma coisinha aqui, se eu não citei... Eu não falei para vocês sobre a guerra... Faltou de apoio do X, conquista de Meca. Eu tenho que acrescentar uma coisinha para vocês, tá? Além quando a gente fala de expansão islâmica, não tem como a gente não falar da Guerra Santa. Ah, meu Deus! Guerra Santa. Ou também conhecido como Jihad. A Jihad, certo? O que é isso? Tá? O que é a Guerra Santa? O que é a Jihad? Ora, eu vou justificar a guerra para lutar contra os infiéis, contra aqueles que não acreditam em Alá, em que não acreditam em um Deus. Aí você pode falar para mim, professor, então tá aí o surgimento dos terroristas, tá aí então que surge os homens-bomba. Cuidado. Nesse período, a Igreja Católica ela faz muito mais perseguição do que o muçulmano. Porque o muçulmano ele não persegue cristão e judeu. O muçulmano ele só persegue quem acredita em vários deuses nesse período. Só quem acredita em vários deuses. O católico, na Europa, a Igreja Católica na Europa, no século 7 e 8, ela persegue muçulmano, judeu e aquele que não é católico. A única coisa que o muçulmano ele pede, é acredita em um único Deus, que é Alá. A Igreja Católica ela fala o seguinte: seja católico. Então, o muçulmano não persegue. Na Europa, lá em Portugal e na Espanha, onde chegou o Império Muçulmano, os cultos católicos continuaram. O culto nas sinagogas, onde é a igreja do judeu, continuou. E na Europa, onde você tem o domínio da Igreja Católica, na França, no Reino Franco, por exemplo. Se chegasse um muçulmano lá, preso. E um judeu, preso. Então não é assim, então o muçulmano é homem-bomba? Cuidado, a gente tem uma mídia que nos induz a isso. Muito cuidado. Não. Eu não estou negando o terrorismo que parte dos muçulmanos fazem, e que é uma minoria muito, 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 muito. Não, o vídeo não travou, sou eu. Muito, muito, muito pequena. Eu não vou aprofundar aqui porque não faz parte do conteúdo de vocês, mas o surgimento do Talibã, desses organismos, do Estado terrorista, né, do Talibã, do Estado Islâmico, tem influência e intromissão da Europa na região. A Europa tem culpa. Os Estados Unidos têm culpa. Mas aí são fatores que, mais para frente, quando vocês estiverem mais maduros, eu troco essa ideia com vocês, do surgimento do terrorismo. Eu falo isso no primeiro ano do ensino médio. Tá? Lá a gente trata. Eu só quero aqui, nesse momento, tirar de vocês esse preconceito. Se é muçulmano, é terrorista. Não. Já dei o exemplo para vocês. Na Europa, só podia ser católico. No mundo muçulmano, você podia ser católico. Você tinha mais liberdade religiosa no Império Muçulmano do que na Europa. Continuando, pode dar um print aí nesse slide aí que eu vou passar para o próximo, tá bom? Beleza? Próximo slide, então. Bora. O Islã ele tem como característica ser dinâmico e autocrítico. O que eu quero dizer com isso? Olha lá. Olha o quanto que os muçulmanos foram fundamentais. Quem guardou a cultura grega foram os muçulmanos. Os muçulmanos traduziam do grego para o árabe. Alguns livros, por exemplo, os livros de Aristóteles, Sócrates, eram proibidos na Europa. Muitos teatros gregos eram proibidos.
A Igreja Católica ela não permitia a circulação de alguns livros da Grécia Antiga. Os muçulmanos já sabiam que a Terra ela era redonda. Sim, gente, a Terra é redonda. Enquanto que na Europa Católica, se alguém negasse que a Terra fosse, se alguém negasse, desculpa, porque a Igreja Católica, ela acreditava que a Terra era plana. E se alguém negasse essa ideia da Igreja Católica, essa pessoa ela também seria presa. Ela seria considerada uma pecadora. Toda aquela aula que eu falei para vocês sobre a Igreja Católica que está lá no Coma, tá bom? O módulo 5, quando a gente falou sobre a Igreja Católica, tá lá, tá bom? Muitas mensagens, gente. Que coisa. Nada, do século VII, confirmando. Você tem as universidades, os muçulmanos. Então, universidades, pensa, universidades, universo. Os muçulmanos, eles têm contato, eles estão muito mais abertos ao diferente do que a Igreja Católica desse período aí do século VII, século VIII. Então, cuidado. Se a gente for pegar na origem, os muçulmanos, eles são muito mais autocríticos, porque nem ali, autocríticos, dinâmicos, eles são muito mais humanos. Eles respeitam muito mais o diferente do que a Igreja Católica dessa época. Então, você não pode falar que é aí que vai surgir o terrorista. Se fosse assim, era para ter surgido na Igreja Católica, porque ela era muito mais radical. Ela não aceitava pessoas que pensassem diferente dela. Enquanto no mundo muçulmano, dessa época, você tinha essas universidades. Católicos e judeus davam aulas nessas universidades. Sabe quando isso ia acontecer na Europa feudal, dominada pela Igreja Católica? Nunca! Nunca. E a religião como justiça social. Tudo bem? Religião como justiça social. Muitas pessoas, no Império Muçulmano, às vezes tinha algum abuso do rei, a religião ela servia para o rei não abusar dessas pessoas, porque elas são filhas e filhos de Deus. Tudo bem? Concluindo, então, a Europa, nesse período, é periferia do mundo durante a Idade Média. Muitos conhecimentos, por exemplo, bússola. Os muçulmanos já tinham contato com a bússola, com muitas outras técnicas. A Europa não. Por quê? A Europa estava fechada. A Europa não tinha contato com o Oriente. As rotas de comércio não foram criadas, porque a Europa está fechada. Quais vão ser os locais que vão se beneficiar da cultura muçulmana, dessa cultura diversa, da filosofia grega? Portugal e Espanha, porque é domínio muçulmano. Essa informação que eu estou dando para você, que Portugal e Espanha... Deixa eu ver, alguém fez uma... deixa eu finalizar a ideia. Essa informação é muito importante que eu dei para você agora. Vai ser fundamental para Portugal e Espanha essa cultura, esse domínio muçulmano e esse contato com essas ideias e com essas tecnologias, tá? Pergunta aqui da Ana Carolina. Então atualmente podemos dizer que o muçulmano sofria e sofre preconceito por algo que a Igreja Católica praticava? Sim. E acontece até hoje. Mas assim, hoje, gente, a mídia ela coloca muitos ataques muçulmanos. Mas vocês sabiam que na Europa, esse ano, já duas mesquitas onde o muçulmano ele cultua Alá, a igreja do muçulmano, sabia que 2 mesquitas já foram atacadas? Não saiu na mídia isso. Professor, mas então católico foi atacado? Católico foi atacado. Professor, evangélico foi atacado? Foi atacado esse ano. Professor, gente da Umbanda, do Candomblé? Mais ainda, né? Porque, aqui no Brasil, porque a gente tem a questão do preconceito e do racismo. Mas existe intolerância religiosa por todos os lados. Mas por que, quando eu falo muçulmano, eu tenho a conexão homem-bomba, violência? Sendo que é a minoria que faz. Eu, quando penso em católico, eu não penso em violência. E nem devo pensar. Porque são alguns indivíduos que são católicos que praticam atos intolerantes contra a gente evangélica, contra a gente da Umbanda, contra a gente muçulmana. E no mesmo caso dos muçulmanos.
Você entendeu? Beleza? O que eu quero aqui é mostrar que existem, até hoje, ataques preconceituosos contra muçulmanos, mas também contra evangélicos, contra todos. O que eu estou querendo aqui mostrar para você é que eu não posso pensar assim, a única religião que pratica violência contra outras religiões é o muçulmano porque todo muçulmano é terrorista. Não faz o menor sentido. Isso não está no DNA da história muçulmana. Olha a origem muçulmana. Ela é muito mais liberal do que a católica. Entendem? É isso que eu quero mostrar para vocês. A origem do Islã, e até hoje as pessoas praticam, como eu falei para vocês, a gigantesca maioria dos muçulmanos não apoia o que o Estado Islâmico faz, o que esses grupos terroristas fazem. É a mesma coisa, você é evangélico, você não vai concordar de um evangélico bater num padre no meio da rua porque ele é católico. Tipo, você não vai concordar com isso, óbvio que não. Beleza? Certo? Então, esse slide aqui é legal para a gente desmistificar. O Islã, ele surge com uma ideia muito mais inclusiva do que a Igreja Católica desse período. Beleza? Certo? Terminei os slides, gente. Vamos para a apostila na página 152. Pode fechar a porta! Não fecharam a porta. Fecha, pode fechar. Oi, estou gravando. Mas pode falar. Espera aí, gente. Gente, vocês estão me ouvindo? Professor, ano passado teve um massacre em uma mesquita. Sim, teve. Ah, é verdade, na Austrália. Verdade, teve. Ano passado teve. Tá bom? Todo mundo abre aí na página 152, tá bom? Pode ser? Abra aí na página 152, vamos fazer as atividades. Já abri. Maravilha, maravilha. Bom que você já abriu. Tá aí, ó. Apostila 1, atividade 1, página 152. Beleza? Professor! Fala, Leonardo. Isso mesmo, a Nova Zelândia. Abri, professor. Nós vamos ver isso. Tá? Na apostila 3 a gente vai ver essa transformação, essa mudança da Igreja Católica, esse tipo de pensamento. Vai ter movimentos dentro da Igreja Católica que vão rachar, que não vão concordar com esse tipo de atitude. E aí ela vai começar a sofrer transformações e chegar no que é hoje. Tudo bem? Professor, meu celular está descarregando. Carrega, bota na tomada. Bora aí, gente. Vai, vamos fazer as atividades aqui. Eu vou deixar aqui do ladinho o chat, tá bom? Bora lá, atividade 1, vou ler o enunciado, tá bom? Antes das pregações de Maomé, Alá já era cultuado na Península Arábica. Qual foi, então, a grande transformação pregada por ele? Ora, a grande novidade que o Maomé trouxe para o mundo foi a crença em um único Deus. Certo? Opa! Gente, minha conexão aqui está instável. Acabei de ver uma mensagem aqui. Tudo bem? Calma aí. Eu sei, tá travando. Me veio a informação aqui. Calma. Me dá joinha quando tudo ficar bem. Posso continuar? Não. Tá bom. Pode? Não. Calma. Beleza, tô calmo. Suave. Tá travando. Eu sei. Calma. Vai voltar ao normal. Pode? Pode. Tá aí, gente. Não se esqueça de resposta completa, hein? Ó, a grande transformação pregada por Maomé foi o quê? Afirmar a existência de um Deus. Tudo bem? Não à toa que esse foi o motivo dele ser perseguido e ter fugido. Certo? Lembram lá na primeira aula? Tá bom? Beleza? Certo? Você pode tirar um print e nós vamos para... Eu tenho só mais 9 minutos de aula, tudo bem? Aí eu queria fazer o outro exercício
Tá? Essa aí é a resposta da atividade 1. A resposta pequena, né? Eu espero vocês. Dá para esperar vocês. Tá? Ou quem deu print, bora também. Quem já terminou, pode ir na página 160. 160. Página 160. Vamos lá? Página 160. 160. 160. Página 160. 160. Ó como os muçulmanos influenciam a nossa vida enquanto vocês estão aí copiando. Sabe qual é o número, esse numeral que a gente utiliza? São os números arábicos. Esse símbolo 1, 2, 3, 4, né, que a gente desenha, tipo 1, 2, 3, a gente chupinhou, a gente pegou desse mundo árabe, que em sua maioria é muçulmano. Beleza? Curiosidades. Bora lá, atividade 2. Na atividade 2, eu coloquei o texto aqui, entendeu? Não sei se está todo mundo com a apostila. Tem um texto, e aí eu vou dar uma lidinha aqui para vocês, tudo bem? Mas eu joguei aqui no slide, sei lá. Eu pensei, vai que alguém não tem a apostila, não sei, enfim, né? Professor, como você é fofo. Eu sei. Bora lá. Vou ler para vocês aqui, tá bom? Vamos ler juntos. Você acompanha a leitura aí, tá bom? Leia o fragmento a seguir e responda as questões. Tá lá. Quando os islâmicos chegaram à Península Ibérica, no século VIII, a região vivia um período de decadência. Os islâmicos promoveram uma verdadeira mudança de ares. Os campos foram renovados com a introdução de novas culturas e técnicas de irrigação. O comércio com o Oriente intensificou-se. E a arquitetura conheceu seu ápice transformador com a construção da Mesquita de Córdoba. Gostou? Córdoba. Não sei falar espanhol, mas eu gosto do sotaque. Córdoba. Seguindo. Onde os islâmicos reafirmaram sua tradição de aproveitarem criativamente elementos das culturas sociais. O encontro de estilos arquitetônicos refletia a convivência religiosa que se implantou na vida cotidiana. O Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, o Corão traz disposições bastante generosas sobre os demais povos do livro. O que são esses povos do livro? A Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Isto é, as duas outras religiões monoteístas fundadas em obras literárias. O judaísmo com sua Torá, o cristianismo com seu evangelho, a Bíblia. Deus, por meio do seu profeta Maomé, decretou a liberdade religiosa de judeus e cristãos que vivem em território islâmico. Bem, vamos para as perguntas. Olha lá, vamos lá. Letra A. Travou? Meu Deus. Travou, gente? Travou? Travou? Beleza, tô esperando. Voltou? 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 Beleza. Voltou. Gostei, Henrique. Voltou. Ótimo, adorei. Letra A. Por que os islâmicos, originários da Península Arábica no Oriente, chegaram à Península Ibérica? O que os motivou? Olha lá, turminha. Olha lá. Os islâmicos chegaram à Península Ibérica, pois deram início ao processo conhecido como expansão islâmica. Suas motivações foram a busca por terras férteis e a expansão da fé islâmica. É o que eu coloquei lá no slide para vocês, certo? Por que os islâmicos chegaram à península? Porque eles iniciaram um processo de expansão. E o que os motivou? Terra fértil e busca de fiéis. Tudo bem? Beleza? Letra A, respondido. Tudo bem? Letra B. Como o texto explica a tolerância religiosa que os islâmicos estabeleceram na Península Ibérica? Ora, como está ali no segundo parágrafo do texto, está lá explicando essa tolerância religiosa, turma. Bora lá. Ó. O texto explica a tolerância religiosa quando afirma que Maomé decretou respeito à liberdade religiosa dos judeus e cristãos que vivem em território islâmico. Tá aí. Fica bem claro isso. E é algo dito por Maomé, pelo líder religioso. Então percebam, o Estado Islâmico não respeita o que Maomé disse. Eles não respeitam o que eles deturpam, eles erram na hora de interpretar o seu próprio livro sagrado. Perceba que não é algo da religião muçulmana, não é. Certo?
Beleza? Mais uma prova aí, né? Beleza? Ih, minha conexão está instável de novo. Minha internet está falhando. Eu sei que travou. Travou, travou. Poético. Gabriel Andrade, poético. Travou. E agora? Continua travando? Ótima pergunta, não sei quem fez. Espera aí. Ah, meu Deus, Ana Carolina? Acho que foi. Isso, Ana Carolina Pereto. Entre Maomé e Jesus, quem teve mais importância sobre o impacto hoje em dia? Obrigado pela sua pergunta. Hoje, a religião que mais cresce no mundo é a religião muçulmana. Ah, professor, então Maomé tem mais impacto? Acredito. Então, eu sei que a religião. Não, ela ainda não é a maior do mundo. A maior do mundo ainda é a cristã. Mas a religião muçulmana é a que mais cresce no número de fiéis no mundo. Vamos dizer assim, para não deixar você sem resposta. O mundo, ele está dividido. Na parte ocidental, vamos dizer, continente americano, o continente europeu, cristão, tá? E aí dentro do cristianismo você tem evangélicos, você tem católicos, você tem espíritas, tudo bem? Então, no mundo aí, Europa, África e América, cristão. Desculpa, África tem bastante muçulmano, perdão. Então, América e Europa. Ásia e África é muçulmano. Beleza? É que aí na Ásia você vai ter o hindu, aí você vai ter outras religiões. Oriente Médio ali, muçulmano. Mas a religião muçulmana é a que mais cresce. Tudo bem? Beleza? Tá? Agora sim, professor, mas qual tem mais impacto, importância, né? Tipo, aí é muito da fé da pessoa, não sei te dizer assim, não posso afirmar que o mais importante é um ou é outro. Entendeu? Acho que meio complicado falar um negócio desse, sabe? Eu tô mexendo com figuras muito importantes de duas religiões que são muito importantes, certo? Pronto, gente, atividade 2 deu aí para todo mundo. Vamos pro teste. Falta 1 minuto e 35, 34, 33. Meu Deus. Calma, Lívia, calma. Calma nada, meu. Já deu tempo. Dá um print aí na tela. Tira a foto com o celular. Depois você copia aí. Vamos pro teste. Tudo bem? Beleza? Tem só 1 minuto, gente. Só tem 1 minuto. Eu vou fazer o teste aqui, vou colocar a resposta para vocês. Vou dar uma geral aqui. Desculpa, tá? Dá um print aí na tela, como já disse. Ó. Tá aí o teste. Fala sobre o tapete que os muçulmanos eles usam para fazer a oração. E nesse tapete você tem parte das escrituras do Alcorão, tá? E era que você marcar a alternativa errada, que não se relaciona a essa obra. A alternativa errada é a letra D de dado, tudo bem? Enquanto que o exercício número 2, a resposta correta é a letra C, tá bom? Do teste. Qualquer dúvida que você tiver, você troca uma ideia comigo. Tenho menos de 1 minuto. Gente, acabou. Acabou a aula vai acabar, tá? Para que eles não pegaram, teste 1, letra D, 2, letra C. Beleza? Tchau. Acabou. Acabou a aula. Tudo bem? Na próxima aula, apostila 2. Tudo bem? Apostila 2. Beijo para todo mundo. Te cuidem. Saúde. Tchau, tchau.